E hoje eu quero te falar uma palavra de poder e de consciência para você nessa manhã. A palavra se encontra em Gênesis 42, versículos 7 e 8. E depois eu quero que você abra em Provérbios 4, versículo 18. Nós vamos ler os dois. Combinado? Sim. Gênesis 42, versículos 7 e 8 diz assim: José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões. Tatá falou que já deixou o recado lá. Essa mulher é proativa, viu, gente? Que poderoso. Vamos lá. Provérbios 4, versículo 18 diz assim: A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até dia pleno de claridade. A vereda do justo é como a luz da aurora, da alvorada, que brilha cada vez mais até a claridade do dia, até a plenitude desse dia. Pai, fala conosco nessa manhã. Enche o nosso coração, Pai, com a tua presença. Que verdadeiramente haja vida nos nossos corações. E que a tua palavra encontre morada dentro de nós. E como a tua palavra diz, que ela não volte vazia, mas que ela faça aquilo que ela precisa fazer. No nome de Jesus. Queridos, muitas pessoas, eu já convivi com muitas pessoas que dizem assim pra mim: um dia, quando eu me converti, eu amava Deus, eu cresci muito, eu orei muito, eu desenvolvi muito, mas no meio da jornada eu fui desfalecendo. No meio do caminho eu fui morrendo, no meio do caminho eu fui capengando, e no meio do caminho eu fui me tornando um crente frio, uma pessoa fria espiritualmente. E, de fato, lá em Apocalipse fala a respeito de você lembrar de onde você caiu no seu primeiro amor e você voltar. Só que as pessoas utilizam desse versículo de Apocalipse, lembra de onde caíste, volta ao primeiro amor, né? Essa percepção de lembrar de onde caiu, de voltar ao primeiro amor, para elas adentrarem na presença de Deus, firmes, fortes, cheio de fôlego, cheio de vida, e ir desfalecendo durante o caminho, e morrendo durante o caminho, e definhando durante o caminho. Queridos, e isso não deveria ser assim. E isso não é normal, isso não é natural, e isso não deveria ser uma prática do povo de Deus e das pessoas que se achegam a Deus. Porque presta atenção, eu me achego a Deus, eu faço uma aliança com o dono da vida. Não é nem o dono do mundo, não, ele é o dono da vida. Queridos, um dos lugares que eu mais gosto é a praia, é o mar. Eu gosto muito de natureza, de campo, mas o mar, ele me chama muita atenção. Porque tem uma passagem que Deus fala que o mar, ele bota na mão dele. E quando eu chego lá no mar, eu falo: meu Deus, que Deus grandão é esse que eu sirvo? Que paizão mega super top da galáxia é esse que eu tenho? Provérbios 4, versículo 18. E o que acontece, queridos? Nós precisamos entender que quando eu me achego a Deus, quando eu faço uma aliança com Ele, quando eu tenho a convivência com Deus todos os dias,
quando eu me aproximo de Deus, a minha tendência não é morrer, não é desfalecer, não é diminuir, não é ir morrendo aos poucos. Mas a minha tendência, queridos, é crescer, é ampliar, é produzir mais frutos, é gerar governo sobre essa terra. É que seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como é feita no céu. É realmente brilhar, queridos, como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. O plano de Deus para nós é um plano de crescer, de estabelecer raízes, de frutificação, de desenvolvimento. E muitas vezes nós recebemos promessas, planos, projetos, uma visão de futuro do próprio Deus. Nós recebemos do próprio Deus uma visão de futuro. Se você ainda não recebeu, pode pedir para Deus, porque Ele vai te dar. Para todas as pessoas que estão na face da terra, Deus tem um projeto. Deus tem um plano. Deus tem um desenho original, que Ele desenhou antes do seu nascimento, antes da fundação do mundo. E você pode viver a sua vontade, como nós pregamos há poucos dias atrás, ou você pode viver a vontade de Deus para você. Ou você pode dizer sim para os seus próprios planos e decisões, ou você pode dizer sim para os projetos, planos e propósitos de Deus. E Deus, Ele não te obriga a cumprir o chamado, o propósito dele. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu quero cumprir a vontade dele, porque a vontade dele não é só para essa vida. A vontade de Deus é para toda a eternidade. Querido, a eternidade é muito tempo. É infindável. Incontável. Não tem fim. Então, o que nós estamos vivendo aqui nesses dias é apenas a sombra. Esses 80, 100 anos que nós vamos viver aqui, a sombra é a preparação para a eternidade. E o que você faz aqui, durante esses 80, 100 anos que você vai ter, vai reverberar por toda a sua eternidade. E eu não sei se para você isso é uma coisa banal, mas para mim é muito sério. E é por isso que todo dia eu penso, meu Deus, o grande dia que eu vou me apresentar diante do Senhor. Quem me conhece sabe disso. E eu já me imagino chegando diante de Deus falando, Senhor, eu fiz tudo que o Senhor falou que é para fazer. Ah, Senhor, fiz. Todo dia eu perguntava pro Senhor. E cada passo que o Senhor me deu, eu fiz tudo. Tá aqui, ó. Existe um plano para você, existe um projeto para sua vida. Só que para viver esse projeto, você precisa passar por um processo de transformação. E tem muitas pessoas que querem viver o projeto, que querem viver o chamado, o propósito, aquilo que Deus falou que você viveria, mas ele não quer passar pelo processo de transformação. E tem pessoas que você encontra ela esse ano, ano que vem, o outro ano, 5 anos depois, 10 anos depois. E ela continua a mesma pessoa. Tem pessoas que não vivem transformação, não vivem mudanças, não vivem desenvolvimento, não vivem crescimento. E passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa uma década inteira. Você encontra a pessoa, você vai conversar com ela. É a mesma conversa, é a mesma prosa, é a mesma aparência, é as mesmas estruturas emocionais, é os mesmos bloqueios emocionais. Nada muda. E como eu não mudo, a minha vida também não muda. E como eu não cresço, a minha vida
também não cresce, não existem transformações. A primeira transformação, querido, que as pessoas precisam buscar é a própria autotransformação. Quando eu me transformo, as minhas realidades começam a se transformar. Quando eu me transformo, as circunstâncias começam a mudar. E Deus, ele deu uma grande promessa para José. Uma grande promessa, um grande plano. Um plano de governo. Deus mostrou que José seria grande, poderoso. Mesmo ele sendo um dos irmãos mais novos, só nascendo antes de Benjamim. O sonho que Deus tinha dado para José era um sonho impossível. Mas nas mãos de Deus existem impossibilidades. E Ele pode fazer acontecer aquilo que para você é impossível, mas para Deus não. E essa passagem que nós lemos fala de quando José já era governador e os seus irmãos vêm para buscar comida já em tempo de fome. E a palavra diz assim: assim que os seus irmãos chegaram diante de José, olha, presta atenção. José reconheceu seus irmãos logo que os viu. Reconhecimento. Ele reconheceu. Por quê? Por que José reconheceu os irmãos? Porque eles estavam iguaizinhos. Iguaizinhos. A mesma prosa, conversa, a mesma estrutura de emoções, a mesma aparência, os mesmos chiliques. Eles estavam iguaizinhos. Os irmãos de José estavam iguaizinhos. Nada na vida daqueles homens tinha mudado, nada tinha transformado. Não tinha nada que tinha acontecido na vida deles para gerar transformação. Então eles estavam igual aquela música, na mesma casa, no mesmo banco, com as mesmas flores, com o mesmo jardim. Tinha se passado, queridos, aqui, José passou 13 anos para alcançar a promessa. Aqui tinha passado 20 anos. Porque já tinha tido 7 anos de vaca gorda. E eles tinham entrado em um processo de escassez. Aqui tinha uma média de 20 anos que José não via seus irmãos. Mas quando bateu o olho, são eles. Estão iguaizinhos. Só que a palavra, ela diz assim: José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E por que os irmãos de José não o reconheceram? Porque José tinha entrado na escola do Espírito Santo. Porque José tinha se matriculado na faculdade do Deus Altíssimo. Porque José tinha passado pelos processos de Deus. Transformação. Transformação. José passou pela escola do Espírito Santo, que gerou nele transformações internas, transformações externas e transformações nas suas circunstâncias. E tem um monte de gente querendo viver transformações externas, transformações nas suas circunstâncias e querem permanecer sendo as mesmas pessoas. Impossível. Impossível.
E quando alguém me pergunta assim, pastor, eu preciso viver uma transformação no meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida não sei das quantas, eu preciso de muita transformação, pastor. Eu falo assim, comece por você, querido. Comece por você. A maior transformação que nós podemos viver é nossa. É entrar na escola do Espírito para viver uma autotransformação. Enquanto você não viver a autotransformação, permitir a movimentação de Deus para virar chaves internas dentro de você, para que você se torne alguém transfigurado. O que é alguém transfigurado, queridos? Irreconhecível. Quando as pessoas vierem falar com você, conversar com você, estar junto com você. Pessoas que conheceram você há 5, 2, 3, 4 anos atrás, ele vai dizer, meu Deus, o que aconteceu com você? Transfiguração. Eu me tornei irreconhecível. E então, o meu exterior muda, as minhas circunstâncias mudam. José, ele se tornou um homem irreconhecível pelos seus próprios irmãos. Ele tinha passado a infância, a adolescência inteira com seus irmãos. E aqueles irmãos, achando que estava fazendo mal para José, enviou ele para a faculdade do Espírito Santo. E na faculdade do Espírito Santo, ele foi vivendo processos. E os processos foram gerando transformações. Até que ele se torna alguém irreconhecível. As pessoas, elas buscam muitas vezes mudança. Mudança no seu exterior, mudança nas suas circunstâncias. Mas elas não estão dispostas a passar por transformação. Porque quando nós vivenciamos uma transformação, queridos, muitas vezes, na maioria delas, nós vamos precisar desconstruir tudo aquilo que estava construído. Desconstruir estruturas de pensamentos, crenças, verdades para nós que eram verdades únicas. E nós vamos precisar desconstruir. Mudança é você pegar uma coisa daqui e mudar para cá. Eu mudei. Deixa eu pegar um negócio aqui. Mudança é você pegar essa folha e você amassar ela. Você mudou. Mudou de uma folha para uma folha amassada. Pronto, mudei. Só que transformação é pegar esse mesmo papel e você reciclar ele. Ele passa por um processo de transformação. E aí ele se transforma em outra coisa. Inclusive, pessoas hoje reciclam papel e às vezes transforma em artesanato. Isso é transformação. Porque quando eu olhar para o artesanato, eu não vou lembrar que ele era uma folha. Não, eu vou falar, rapaz, olha o que aconteceu. Isso é transformação. Transformação é olhar para uma lagarta que entra dentro de um casulo,
passa por um processo de desconstrução. Ela recebe ali um ácido. Depois olha lá no YouTube o videozinho mostrando o processo de transformação da borboleta. Ela é desconstruída, todo o corpinho daquela lagarta horrorosa, que eu vou dizer pra vocês, gente. O bichinho nojento é a tal da lagarta. Não é? Quem já olhou pra lagarta e falou, uau, que coisa linda, maravilhosa, você fala, que negócio nojento. Aquele trem se arrastando. E ainda tem umas que é de fogo, que queima você. Agora, quando você vê uma borboleta colorida, aquelas borboletas azul, amarela, você fala, uau, que coisa linda. Olha a leveza, olha como ela voa. Transformação. Ah, Tata, gostou da lagarta, né, Tata? Transformação. Transformação. E é interessante, porque José, ele olha para os seus irmãos e ele sabe que eles continuam sendo as mesmas pessoas, as mesmas estruturas, os mesmos pensamentos, as mesmas conversas, as mesmas brigas. Tanto que José, quando se revela para eles, fala, vai buscar meu pai e não briguem pelo caminho. O que a palavra está mostrando? Que eles continuavam sendo as mesmas pessoas. E se você continuar sem mudar, sem viver processos de transformação que Deus tem para você, infelizmente, você não tem como adentrar para cumprir a promessa de Deus. O processo, queridos, ele é necessário. Só vivencia propósito quem passa por processo. Só vivencia propósito quem suporta processos. Quando você pega um barro, você amassa. Veja o videozinho do oleiro também. Ele amassa, ele vai formando, moldando. Aquilo é uma transformação. Era barro, que era para ser pisado, que não tem nenhum tipo de valor, que não é funcional. Para quê? Mas o oleiro, ele pega o barro, ele tira as pedras, ele tira a sujeira, ele tira a imundície, ele vai limpando aquele barro e ele começa a moldar aquele barro com todo um cuidado. E depois de moldar todo aquele barro, todo aquele vaso, o oleiro leva no forno aquele vaso. E em altos graus, ele é seco. E ele se transforma, pode ser para colocar uma planta, pode ser para pegar água, pode ser para se transformar em um filtro. Aquele barro pode se transformar para trazer água de vida. Eu sou um filtro, já gostei disso. Quantas sujeiras dentro dos treinamentos que eu fui fazendo, quanta sujeira eu filtrei. E hoje eu consigo trazer um treinamento de tanta vida na vida das pessoas. Transformação. Transformar. E para viver o chamado, o propósito, Deus, ele nos leva para uma escola, queridos, do Espírito. Para que ele gere em nós transformações. E então, nós possamos cumprir aquilo que ele nos chamou para cumprir. José, ele reconhece os seus irmãos. Mas seus irmãos não reconhecem. E José, ele diz assim,
Ele lembra, a palavra diz assim, ele lembrou dos sonhos que ele teve. Ele lembrou, provavelmente naquele dia ali, ele falou, olha, tudo se cumprindo, segundo aquilo que Deus já tinha falado. Seus irmãos não reconheceram, até que José se revelou para eles. Eu quero dizer para você que estar na presença de Deus é um processo contínuo de transformação. Não aceite menos do que isso. Sai desse lugar de mediocridade, aonde você diz assim, eu perdi meu primeiro amor, eu fiquei pelo caminho, é muito difícil. Não aceite isso. Essa não é uma verdade para você. A verdade para você é Provérbios 4:18, que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais, até se tornar dia perfeito. Que em nome de Jesus você entenda que caminhar com Deus é processo de crescimento constante. Caminhar com Deus é melhorias constantes, crescimento constante, transformação constante, vida de Deus constante. É amanhã melhor do que hoje. O mundo diz que nós estamos em uma rota de morte. Ludmila Feb morreu ontem. Mas eu quero te dizer, a minha Bíblia diz que nós estamos em uma rota de vida. Ludmila ontem foi para a casa do Pai. Foi para a eternidade em Deus. Crescer, desenvolver, ampliar. Quanto mais próxima de Deus, mais parecida com Ele eu me torno. Quanto mais eu me exponho à luz. As pessoas dizem assim, olha, quanto mais próxima de Deus, quanto mais eu me exponho à luz, mais defeito eu vejo em mim. Eu não vejo assim. Quanto mais eu me exponho à luz, mais eu recebo daquilo que Ele tem para mim. Quanto mais eu caminho com Ele, mais parecida com Ele eu me torno. Quanto mais eu caminho, quanto mais eu tenho tempo na presença do Espírito Santo, mas eu me torno parecida com Ele, ao ponto de Pedro dizer assim, eu não conheço Jesus. E a mulher dizer, não, você parece com Ele. Não tem conversa fiada, não. Você fala como Ele. Queridos, nós vamos parecer com quem nós caminhamos. Isso é inegável. Deus não vai estar aqui para ficar apontando suas falhas, seus defeitos. Isso aí é trabalho de Satanás, queridos. Esse evangelho é muito esquisito que esse povo prega. Deus não está aqui para apontar que você é pobre, miserável, pecador, desgraçado. Ele está dizendo assim, eu vim para te dar vida. E vida abundante, vida mais do que suficiente. Eu vim para te trazer mudança, transformação. Eu vim para restaurar suas feridas. Ele diz, eu vim libertar os cativos, os oprimidos. Eu vim para que você possa viver transformação. Para que você se torne como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais e mais. E eu não estou falando de você não viver problemas, dificuldades, lutas. E muitas vezes, queridos, as lutas, as dificuldades, ela nos molda na mão do oleiro, exatamente para ser
usado como vaso de honra nas mãos do Senhor. E que verdadeiramente nós nos tornemos irreconhecíveis, transfigurados. Que quando as pessoas nos encontrem, elas falam: meu Deus, você tá estranha? O que aconteceu com você? Sua conversa é outra. Seu jeito, sua postura, parece que tem uma coisa diferente em você. A luz da aurora. Brilho mais e mais e mais. Até se tornar dia perfeito. É como uma árvore que é plantada junto aos ribeiros das águas, que dá fruto na estação certa. As folhas não caem. E tudo que faz prospera. Eu não quero viver no fluxo do que todo mundo está vivendo. Onde as pessoas começam uma vida apaixonadas por Jesus e vão recuando gradativamente. As pessoas, elas recebem Jesus e elas buscam Jesus e gradativamente elas vão se afastando, se afastando, se afastando e elas vão ficando na escuridão. Mas eu quero viver em um lugar onde eu me aproximo dele todos os dias. Todos os dias. E a gente se encontra. E a gente está junto. E eu como da árvore da vida todos os dias. E eu me encontro com ele todos os dias. Eu me relaciono com ele todos os dias. E eu me torno alguém como José. Irreconhecível. Irreconhecível. E quando eu me transformo naquilo que ele quer que eu me transforme, então o meu exterior muda e as minhas circunstâncias mudam. José se tornou irreconhecível. E ele cumpriu exatamente o propósito, o chamado que Deus tinha para a sua vida. Porque ele permitiu que Deus gerasse toda a transformação necessária para que ele vivesse o plano, projeto e propósito de Deus. Os irmãos de José faziam parte da mesma família. 20 anos depois, continuavam as mesmas pessoas. E eu tenho certeza que você conhece um monte de gente que passa 1 ano, 2, 5, 10 anos, que eles continuam iguaizinhos. Você pode decidir permanecer como eles, mas a partir de hoje, você pode sair daqui, dessa ministração, e você escrever nas tábuas do seu coração: eu decido viver transformação todos os dias. Eu decido crescer um pouquinho todos os dias. Eu decido me aproximar de Deus todos os dias. Eu decido comer da árvore da vida todos os dias. Eu decido me relacionar todos os dias com Deus vivo. Eu decido fazer parte da escola do Espírito, que gera em mim um processo de transfiguração. E eu me torne irreconhecível diante dos homens, diante do mundo. E que eu cumpra meu chamado e o meu propósito. No nome de Jesus. Que nessa manhã você se torne um inconformado, uma inconformada. Diante dessa conversa de: eu perdi o primeiro amor. Eu fiquei no caminho. Eu fui desfalecendo. Não. Se você desfaleceu, tome a decisão hoje de voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Se você desfaleceu, tome a decisão hoje. Dizer: Senhor, eu decido adentrar nesse lugar, no nome de Jesus, para renovar e ser transformada pelo Senhor. Os seus irmãos não o reconheceram.
José era irreconhecível. O mesmo menininho que eles tinham jogado no poço. O menininho mimado, chiliqueiro, parecido com os irmãos. No poço, chorando, angustiado. Aflição, dor. Não era mais José. A escola do Espírito transformou em um homem ousado, intrépido, sábio. Um homem que ouve a voz do Espírito de Deus. Um homem capaz de governar a maior nação da terra. Um homem que nas suas mãos foi colocado o governo do mundo. Queridos, José não salvou o Egito. José salvou o mundo. José é típico, tipologia do próprio Jesus. Transformação. Talvez você está buscando mudanças para a sua vida. Talvez você está buscando mudanças para as suas circunstâncias. E o Senhor está dizendo para você que a transformação sua vai trazer para você o cumprimento de todas as promessas. Foca na sua transformação. Vive a escola do Espírito. Seja moldado nas mãos do oleiro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Transformação. Que você possa ser transformada pelo Senhor. No nome de Jesus. Pai, nessa manhã, nós nos colocamos aqui na tua presença. Como a mensagem de José. Como essa mensagem, Senhor. Como ela fala. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos. Nós precisamos, ó Pai, ser transformados no Senhor todos os dias. Nos coloca nesse lugar onde nós possamos experimentar esse brilho mais e mais na tua presença. Onde nós adentremos no evangelho da totalidade e não no evangelho da parcialidade. Nos ensina, Senhor, a cumprir o teu chamado, o teu propósito. Não nos deixa, Pai, ser como os irmãos de José, que 20 anos depois estavam do mesmo jeito. Nos leva, Senhor, para um lugar onde tu sejas o oleiro que molda as nossas vidas e nos usa para o propósito que o Senhor determina. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva, eficaz, poderosa. Ah, Deus, que divide a estrutura da nossa alma e espírito e brada aos nossos corações. E nós nos colocamos nessa manhã, Senhor, e nós te dizemos que nós queremos viver transformação. Eis-nos aqui, Pai,
para desconstruir tudo que nós aprendemos durante a jornada e construir no Senhor verdades dentro do nosso espírito. Enche o nosso coração nesse dia com a tua presença. E que essa palavra, Pai, possa reverberar durante esse final de semana. E que o Senhor possa fazer uma obra que nós não somos capazes de fazer. Nos ensina, nos orienta, nos direciona, nos capacita a cumprir o teu chamado. Para que naquele grande e poderoso dia nós possamos nos apresentar diante do Senhor e ouvir da tua boca, serva boa e fiel, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Nós oramos nesse dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluias. Glórias e louvado seja o nome do Senhor. Que nesse dia o Espírito Santo do Senhor continue reverberando ao seu coração. E que verdadeiramente você não saia daqui como que você entrou. Mas que você saia daqui para realmente adentrar na faculdade do Espírito e viver todo o plano, projeto, propósito que o seu Pai tem para você desde a eternidade. Que você se torne alguém transfigurado, irreconhecível. Que todos os seus dias sejam dias de crescimento constante, aprendizados constantes, transformações constantes no nome de Jesus, tá bom? Amo a vida de vocês, tamo junto nessa jornada de transformação no nome de Jesus. E tem muitas pessoas perguntando a respeito da escola, né, do clube Transfigurados. E eu tô ainda num processo de construção. Ontem eu tive uma reunião com o pessoal que vai fazer todo um processo junto conosco. E, por fim, vai sair esse clube em nome de Jesus. Só que eu quero lá dentro não ter apenas as lives. Eu quero pegar vários treinamentos e colocar lá para que as pessoas possam viver um processo muito precioso no nome de Jesus, tá bom? Então eu quero desejar para vocês um excepcional final de semana, cheio da presença do Senhor, que você crie esse final de semana, que você realmente decida que seja um final de semana muito, 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 muito poderoso, tá bom? Deus abençoe a casa, a vida, a família, e que o Espírito do Senhor possa manifestar a graça e a misericórdia dele sobre as nossas vidas, tá? Beijo com cheiro no coração de vocês. Tamo junto no nome de Jesus.